nega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Não existe alguém com a tipologia de Deus. Não existe. Por isso é que ele é incomparável. E nós enfatizamos a sua singularidade. Nós enfatizamos a sua exclusividade, por ele ser aquilo que ele é nas nossas vidas. E nós temos que sempre fazer a menção do nome de Deus. Nós sabemos que tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus irá fazer, será sempre, ou é sempre, para a glória do seu nome. Amém? Para a glória do seu nome. Então, eis a razão de nós estarmos aqui neste lugar. Eis a razão de nós estarmos aqui neste espaço. Então, este é o segundo, ou seja, um outro espaço da nossa liturgia. Todos nós temos conhecimento que aqui no campo nós temos uma liturgia bem objetiva. Alguns até dizem que lá no campo os cultos não demoram. Por quê? Porque a nossa liturgia é objetiva. Nós não inserimos elementos que não são bíblicos dentro da nossa liturgia. Nós poderíamos inserir na nossa liturgia diversos elementos, como momento de nós orarmos pelos enfermos, momento de nós expulsarmos demônios, momento de nós lutarmos contra as forças das trevas, momento de nós darmos testemunho. Poderíamos colocar todos esses elementos na nossa liturgia dominical. Mas sobre essas questões nós deixamos para outros cultos, como o culto de intercessão e oração. Sabemos que quando lemos as Sagradas Escrituras, a liturgia dos primeiros cristãos se baseava mais na oração e na palavra. E quando lemos os evangelhos e também Atos, vamos perceber que os apóstolos e o nosso mestre, eles louvavam a Deus. Então, os elementos centrais da nossa liturgia é o louvor, a oração, a palavra e a comunhão. Amém? Então, talvez alguns poderão achar estranho. Não, aqueles irmãos aí, eles não acreditam que existe diabo. Aqueles irmãos aí não acreditam que existem demônios, não acreditam que existem, que nós temos inimigos, não acreditam na batalha espiritual. Nós acreditamos em todas essas coisas, mas nós colocamos cada coisa no seu devido lugar. Colocamos cada coisa no seu devido lugar. Por isso é que vocês veem a nossa liturgia, o nosso culto funcionando, acontecendo desta forma. Não é que nós não acreditamos em demônios, não é que nós não acreditamos na cura, não é que nós não oramos pelos enfermos. Todas essas coisas nós fazemos, mas fazemos sempre no seu devido lugar. Porque não era nos cultos litúrgicos em que os discípulos, ou seja, em que Jesus e os discípulos realizavam exorcismo. Aquilo que nós falamos de expulsar demônio. Não era em cultos litúrgicos. Era em momentos ocasionais que os discípulos faziam essas coisas. Por isso é que nós não inserimos esses elementos na nossa liturgia, no nosso culto. Né? Porque a liturgia é aquilo que está relacionado à ordem do culto, ao funcionamento do culto. Amém? É o momento de nós nos introduzirmos à palavra de Deus. Irmão Júnior, agradecia, por favor.
Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 de Coríntios. Segundas de Coríntios, capítulo 5. Segundas de Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 a verso 21. Segundas de Coríntios, capítulo 5, verso 18 a verso 21. Segunda de Coríntios, capítulo 5, verso 18 a verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Amém. A minha oração quanto à palavra de Deus é que o Senhor nos dê a compreensão da sua palavra, o Senhor nos edifique por meio da exposição da sua palavra. Amém? Bem, nós temos conhecimento que a igreja precisa conhecer os temas centrais das Sagradas Escrituras. Nós temos conhecimento que a igreja precisa dominar os assuntos centrais das Sagradas Escrituras. O que é que nós entendemos como temas centrais das Sagradas Escrituras? Nós entendemos como temas centrais das Sagradas Escrituras aqueles assuntos que são mais enfatizados nas Sagradas Escrituras. Porque nós, como uma igreja bíblica, nós temos que enfatizar aquilo que a palavra de Deus enfatiza. Nós não podemos enfatizar aquilo que a Bíblia não enfatiza. Podemos falar uma vez a outra de certas questões que a Bíblia aponta, que a Bíblia trata, mas não podemos enfatizar aquilo que a Bíblia não enfatiza. A nossa preocupação é falar na mesma medida aqueles assuntos em que os apóstolos falavam. A nossa preocupação é tratar na mesma medida ou nos mesmos limites aqueles assuntos que os apóstolos tratavam. Essa é a nossa preocupação. Amém? Amém. Por isso é que existem questões, assuntos nas Sagradas Escrituras que nós não enfatizamos. Porque esses assuntos, Jesus e os apóstolos não enfatizaram. Nós presenciamos nos dias de hoje diversas questões bíblicas, diversos assuntos bíblicos a serem bastante enfatizados, como a questão do cura, a questão de exorcismo. Todas essas coisas nós percebemos que nos dias atuais são coisas mais enfatizadas, são coisas mais apontadas nos cultos, nos púlpitos. E nós, ao lermos a palavra de Deus, sabemos perfeitamente de que entre curar e realizar milagres e ensinar, dentre essas coisas mencionadas, o que Jesus mais fez foi ensinar, foi instruir. Por isso é que, de uma forma sistematizada, nós percebemos que nos 4 evangelhos,
o que Jesus faz é instruir os apóstolos. E nas epístolas, os apóstolos instruem as igrejas. Amém? O que nós percebemos quando lemos os evangelhos, a maior parte dos evangelhos, os evangelistas, eles se preocuparam mais em apresentar aqueles momentos em que Jesus Cristo catequiza os seus discípulos. Aqueles momentos em que Jesus mais ensinou os seus discípulos. Então, se Jesus mais ensinou do que realizar milagres, então, o que nós devemos mais fazer, mais nos preocupar, é ensinar a igreja, nós como líderes, como pregadores, é doutrinar a igreja, é catequizar a igreja. E muitos amados irmãos, eles não se preocupam com essas questões. Tem um conceito pré-definido sobre o culto. Tem um conceito próprio sobre a homilia, sobre a pregação. Tem um conceito próprio sobre a igreja. Se na verdade nós somos cristãos, somos filhos de Deus, a nossa maior preocupação deve estar embasada nas Sagradas Escrituras. Ou seja, nós temos que nos preocupar bastante com aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus diz. Então, este texto que nós lemos, um texto que aborda sobre um dos temas centrais das Sagradas Escrituras, a reconciliação e a justificação. Aqui, o apóstolo Paulo liga a reconciliação e a justificação, porque no verso de número 21, ele insere o seu tópico tratando sobre a justificação. Então, nós podemos ver uma certa relação que o apóstolo Paulo estabelece entre a doutrina da reconciliação e a doutrina da justificação. No versículo de número 18, o texto diz: tudo provém de Deus. Esta seção do versículo 18, quando o apóstolo Paulo diz que tudo provém de Deus, ele trata de todos os aspectos relacionados à nossa conversão, relacionados à nossa salvação, que ele aborda, que ele aponta, que ele descreve nos versos anteriores. Se lerem o versículo de número 17, vão perceber exatamente por que o apóstolo Paulo diz que tudo isso provém de Deus. Se também descerem para verso 16, verso 15, verso 14, vão perceber por que deste termo no versículo de número 18. Porque destas palavras, que tudo provém de Deus, ele liga os aspectos da salvação e mostra que tudo que está relacionado à nossa salvação provém de Deus. O novo nascimento, a manifestação do amor de Deus para com as nossas vidas, tudo quanto é necessário para a nossa salvação, para a nossa conversão, provém de Deus. Na segunda seção do verso 18, ou a segunda parte do verso 18, que é seguido de uma vírgula, aqui na minha versão, diz que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que significa reconciliar? A palavra reconciliar significa voltar a conciliar. O prefixo re, é voltar a conciliar. E nós temos notado que os cristãos não acadêmicos têm feito uma confusão quanto a um termo que nós sabemos, que é a religião. Muitos cristãos não acadêmicos, eles dizem que eu sou cristão, não sou religioso. Ou seja, eu não sou religioso, mas sou cristão. Nós ouvimos bastante isso. E como crentes racionais,
que nós não somos aqueles tipos de crente que não fazem uso do cérebro. Não somos aqueles tipos de crentes que quando vão à igreja deixem os seus cérebros em casa. Então, tudo que o pastor fala, não analise, não discerne, recebem tudo. Né? Crentes que na escola debatem com professores, crentes que na escola questionem os seus professores, mas na igreja não questionem os seus líderes. Tudo que o líder fala, ele aceita, ele recebe. Nós não somos esses tipos de crentes. Nós fazemos o uso do nosso raciocínio, nós examinamos, nós pensamos, nós questionamos. Antes de nós conceituarmos uma palavra, nós temos que conhecer o significado da mesma palavra. Porque o conceito é uma coisa, o significado é outra coisa. O significado é o sentido. O conceito ou a definição é a explicação do significado. E nós conhecemos que existem basicamente 3 tipos de significado. O significado de origem, o significado posterior e o significado único. Quando nós pegamos a palavra religião, o termo religião, no seu significado etimológico, nós vamos poder entender que é o sinônimo da palavra reconciliar. A palavra religião é de origem latim, que significa religar, voltar a ligar. Então, se a palavra religião, em seu significado etimológico, significa religar, então todo cristão é religioso. Porque todo cristão é um indivíduo religado à pessoa de Deus. Porque por causa do pecado, nós percebemos em Isaías que o pecado que cria divisão, separação, é que desliga o homem de Deus. E a palavra religar é voltar a ligar, voltar a conectar, voltar a unir. E aqui nós temos a presença da palavra reconciliar, são sinônimos. Reconciliar e religar são sinônimos. Então, todos nós, no sentido primitivo da palavra religião, todos nós somos religiosos, todos os cristãos são religiosos. Percebemos? Todos os cristãos são religiosos. Todos os cristãos são religiosos. Todos os cristãos são religiosos. Então, depois do apóstolo Paulo ter escrito que tudo provém de Deus, nós lemos que na segunda seção, ele diz que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, o meio que Deus usou para poder nos voltar a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Nós cremos com toda certeza que a salvação é o maior investimento de Deus. Nós acreditamos isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E entendemos que o propósito da salvação em Cristo Jesus, o propósito da obra da salvação, mediante a pessoa de Jesus Cristo, é de voltar o homem à pessoa de Deus. É de aproximar o homem de Deus. Jesus morreu para quê? Para nos aproximar de Deus. Porque o pecado nos afastou de Deus. Então, Jesus morreu, Jesus nos salvou para quê? Com que propósito? Com o propósito de nos aproximar de Deus. O pecado é aquilo que nos distancia de Deus. E a morte do nosso Senhor Jesus Cristo serviu para nos aproximar de Deus, para nos reconciliar de Deus. Amém? Amém. E nós, meus amados irmãos, nós temos que entender que até isso tem que se fazer sentir nas igrejas. Porque se o propósito de Cristo na salvação é de voltar o homem na pessoa de Deus, é de aproximar o homem na pessoa de Deus, nós também temos que saber que temos que congregar, frequentar aquelas congregações que poderão nos aproximar de Deus. Se Jesus Cristo, na condição de servo de Deus, o seu maior propósito foi de voltar o homem na pessoa de Deus.
de aproximar o homem de Deus. Então, qual deve ser o maior propósito do homem de Deus nos dias de hoje? Qual deve ser o maior propósito de um pastor? Qual deve ser o maior propósito de um servo de Deus hoje? É de aproximar a igreja da pessoa de Cristo. Amém? Se Jesus morreu para nos aproximar de Deus, então nós temos que frequentar aquelas congregações onde nós poderemos sentir cada vez mais próximos de Deus. Uma congregação onde tem pessoas que poderão cooperar comigo para me levar mais próximo, mais perto de Deus. Jesus morreu para nos aproximar de Deus. E isso é o que significa reconciliar. Isso é o que significa reconciliar. Nos levar para mais perto de Deus. Este é um dos objetivos de uma igreja bíblica. Esse é um dos objetivos de um pastor bíblico, de um líder bíblico, de aproximar os seus liderados da pessoa de Deus. De levar cada vez mais perto de Deus as suas ovelhas. As suas ovelhas. Então, neste quesito, nós deveríamos nos questionar. Nós deveríamos nos perguntar. Mas será que o meu líder, o meu pastor, é alguém que realmente tem mostrado uma certa preocupação pela minha comunhão com Deus? É alguém que se preocupa pela minha comunhão com Deus? É alguém que deseja que eu me aproxime mais de Deus? Existem púlpitos, lugares que falem de diversas coisas, tratam de diversas coisas, mas nunca falam sobre intimidade com Deus. Podem, talvez, falar uma vez ou outra, mas não é algo que eles enfatizam. Nem é algo que eles enfatizam. Quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que alega ser servo de Deus, que não tem esta visão, como a visão de Cristo, e aproximar o homem de Deus, porque essa é a visão de Cristo, de aproximar o homem da pessoa de Deus. Um servo de Deus que não tem esta visão, que não tem este pensamento, que não tem este objetivo, é uma pessoa que vocês devem fugir. É uma pessoa que vocês não podem entregar as vossas almas para serem guiados por eles. Amém? Amém? Porque se o objetivo da morte de Jesus Cristo é nos ligar à pessoa de Deus, é nos voltar à pessoa de Deus, é nos aproximar à pessoa de Deus, este também deve ser o objetivo de um servo. Então, Cristo serviu como meio pela qual nós nos reconciliamos, voltamos a nos ligar com a pessoa de Deus. Agora, quanto aos outros significados, eu me esqueci, quanto aos outros significados, como o significado posterior da palavra religar ou da palavra religião, nós vamos entender que a palavra vai receber diversos significados dependendo do seu contexto. É ali que entra em cena a interpretação do termo em função do contexto. Porque uma palavra em um contexto pode significar uma coisa, em outro contexto pode significar outra coisa. Então, a palavra religião também pode receber os significados que nós temos visto em diversos dicionários, conjunto de dogmas, preceitos, doutrinas e outras coisas. Mas no seu sentido primitivo da palavra é religar, reconciliar. No versículo 19, apóstolo Paulo explica como essa obra da reconciliação aconteceu por meio de Cristo. Ou seja, ele estende o seu pensamento quanto a isto. Ele espalha o seu pensamento quanto a isso. Ele desdobra o seu pensamento quanto a isso. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Reconciliando consigo o mundo. Dois membros da Trindade são apresentados aqui como autores da nossa salvação, da nossa reconciliação com Deus, que é o Pai e Filho.
Nós sabemos que no Novo Testamento, na maioria das vezes em que os autores apresentam a pessoa do Pai, eles usam o termo Deus. Quando apresentam a pessoa do Filho, eles usavam Filho ou Jesus. Então, nós quando notamos Deus no Novo Testamento, na maioria das vezes é apontada a pessoa do Pai. Amém? Na maioria das vezes aponta a pessoa do Pai. Então, nós aqui acreditamos na doutrina da Trindade. Porque uma pessoa que não crê na doutrina da Trindade terá muita dificuldade de compreender corretamente a obra da salvação. Porque nós sabemos que a obra da salvação não foi a obra realizada unicamente pela pessoa de Cristo. A obra da salvação envolveu toda a Trindade. Nós sabemos que foi o Pai que enviou o Filho morre na cruz e o Espírito Santo torna eficaz a obra de Cristo na cruz. Lemos no Evangelho segundo João que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do julgamento. Então, o Espírito Santo é que leva o homem à pessoa de Cristo. O Espírito Santo é que faz com que os homens contemplem a obra de Cristo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Espírito Santo. Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma pessoa que está à parte da salvação. Ou seja, alguém que está fora da obra da salvação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalharam juntamente para poder resgatar o homem do pecado. E aqui o apóstolo Paulo apresenta o Pai e o Filho a trabalharem juntamente para poder reconciliarem o homem, para poder resgatarem o homem do pecado, para poder livrarem o homem do pecado. A saber, Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Nessa seção, não imputando aos homens as suas transgressões, entra em cena a doutrina da dupla imputação. A doutrina da dupla imputação. O que é que nós compreendemos nesta doutrina? A doutrina da dupla imputação, conforme o verso escreve, é que Deus não imputa aos homens pecadores os seus pecados, mas ele imputa a Cristo. Porque no versículo que encerra este tópico, versículo de número 21, vamos perceber que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas foram despejadas, imputadas à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, na doutrina da imputação, da dupla imputação, nós entendemos que Deus imputa a Jesus Cristo os nossos pecados, imputa a nós a justiça de Cristo. Por isso é que no verso ele diz, nessa seção ele diz, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, ele não, enquanto ele estava reconciliando o homem consigo mesmo, por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não imputou-nos os nossos pecados. Ele não jogou sobre nós os nossos pecados. Ele jogou, colocou, depositou sobre a pessoa de Cristo os nossos pecados. Amém? Imputou na pessoa de Jesus Cristo os nossos pecados. Por isso é que nós entendemos que a obra de salvação é uma obra tão maravilhosa, tão grandiosa. Nós temos que apreciar a obra da salvação. Temos que apreciar a obra da salvação. Porque Deus, meus amados irmãos, Deus, ao criar o ser humano, ele não se fez humano, não se fez homem. Mas para salvar o ser humano, ele se fez homem, ele se fez humano. Aí a necessidade de nós compreendermos que a obra de Deus é muito mais maior na salvação do que na criação. Como entendemos, todos os membros da Trindade participaram da nossa criação, eles também participaram na nossa salvação.
reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Transgressões é o que é pecado, quebrar da lei, perversão da lei. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, a palavra da reconciliação significa que Deus nos responsabilizou a pregarmos o evangelho da reconciliação, a pregarmos a reconciliação. Que o homem precisa voltar-se para Deus. Que o homem precisa voltar-se para o seu Criador. Que o homem precisa fazer as pazes com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo de número 20, Paulo designa a igreja, os cristãos, como os representantes do reino de Deus. Porque um embaixador, ele representa o seu país num outro país. Então, como cristãos que nós somos, nós representamos o reino dos céus aqui na terra. O reino de Deus aqui na terra. E nós temos a responsabilidade de pregarmos a palavra ou o evangelho da reconciliação. O evangelho da reconciliação. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, Deus leva a mensagem da reconciliação aos perdidos, aos pecadores, por meio dos seus embaixadores, que somos nós os crentes. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nesta sessão, parece que o apóstolo Paulo está dirigindo esta palavra a pessoas que possivelmente estavam no círculo cristão e não eram cristãos. Porque cristão é todo indivíduo reconciliado com Deus. Então, se ela fala, nós rogamos, imploramos que vos reconcilieis com Deus, possivelmente Paulo está a se direcionar àqueles indivíduos que estavam entre os cristãos e que não eram salvos. Não eram salvos. Então ele diz que nós vos rogamos, nós vos imploramos que vocês se reconciliem com Deus, que vocês possam fazer as pazes com Deus. E no versículo número 21, o texto diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acredito que os meus amados irmãos são peritos em interpretarem, entenderem este versículo. Na primeira sessão, o apóstolo Paulo apresenta a perfeição da pessoa de Jesus Cristo. Jesus não conhecia o pecado. Não no sentido de ele não saber o que o pecado é, mas no sentido de Jesus não pecar. Jesus não cometer pecado. Jesus não cometer pecado. Então ele apresenta aqui a pureza de Jesus Cristo. A perfeição de Jesus Cristo. Que ele não conheceu o pecado. Eu poderia aqui levantar uma questão. Se a Bíblia diz, como é que nós podemos entender isso aqui? A Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado. Mas nós sabemos que Jesus nasceu de uma pecadora. Nós, os protestantes, cremos nisso. Jesus nasceu de uma pecadora. Os católicos não acreditam nisso. Aquilo que eles chamam Imaculada Conceição. Muitas das vezes nós pensamos que é nome de uma pessoa. Imaculada da Conceição não é nome de uma pessoa. Não é nome de uma pessoa. Imaculada Conceição significa que Cristo foi concebido sem mácula. Cristo foi concebido sem mácula. Os católicos entendem que Jesus Cristo, que a Maria, no momento da sua concepção, ela estava sem pecado. Ela era perfeita. Não havia pecado nele. Por isso é que Jesus Cristo nasceu sem pecado. Por isso é essa a razão do termo imaculada
da conceição, que significa concebido sem mácula, concebido sem pecado. Então, os católicos compreendem que no momento da concepção de Cristo, a Maria estava sem pecado. Mas nós não entendemos assim. Nós, os protestantes, entendemos que a Maria foi uma pecadora como nós, que precisava também ser salva dos seus pecados. Mas nós não ignoramos o grande privilégio que ela recebeu de ser a mãe do Salvador do mundo. Nós não ignoramos isso. Mas nós não enfatizamos a Maria. Nós não enfatizamos a Maria. Por quê? Porque os apóstolos não enfatizaram a Maria. Porque se os apóstolos tivessem a compreensão sobre a pessoa da Maria, como os católicos têm hoje, eles teriam falado da Maria, como os católicos falam hoje. Amém? Então nós colocamos cada personagem bíblico no seu devido lugar. Maria, o teu lugar é aqui. Você foi usado por Deus para poder trazer o Salvador à humanidade, mas você não pode ser idolatrada. Você também é uma pecadora que precisava de um Salvador. Sim. Amém. Irmãos não acreditam nisso, né? Os irmãos estão com os católicos. Irmãos estão com os católicos, né? Sim. Maria foi uma depravada, filha do Adão. Ela também precisava. De um Salvador. Tem uma passagem nos Evangelhos que tem a descrição que a Maria ia com seu esposo, ou com seu noivo, oferecer sacrifícios aos animais. Ou sacrifício de animais. Por quê? Porque eles entendiam que eram pecadores. Eles entendiam que eram pecadores. Então, a Maria, ela era tão pecadora como nós. Tão pecadora como nós, que precisava de um Salvador. Então, no momento da concepção de Jesus, nós percebemos que ocorreu ali um milagre. A Bíblia diz que a Maria, a virtude do Espírito Santo cobriu a Maria. Então, acreditamos que nesse processo da concepção, o feto que estava sobre a Maria foi blindada, protegida pela obra do Espírito Santo. De tal maneira que as imperfeições da Maria não afetaram o feto, não afetaram a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele, Jesus Cristo, nasceu sem pecado. Nasceu sem pecado. Nasceu sem pecado. Então é um evento único. É um evento único. Ninguém mais terá um privilégio como a Maria teve. Nenhuma irmã, nenhuma mulher vai poder experimentar mais este privilégio de nascer um Salvador. Alguns até, quando dão luz um bebê, uma criança, nasce, dê nome de Jesus. Mas depois de atingir alguma idade, tal Jesus, tal criança, tal pessoa que recebeu o nome de Jesus, torna um bandido, torna um gatuno. Nós temos muitos gatunos com o nome de Jesus. Nós temos muitos Mateus, muitos Paulo, muitos João, gatunos. Então, não pensa que não, ao dar o nome de Jesus, ele também será como Jesus. Não pensa que não, ao dar o nome do Paulo, ele também será como Paulo. Não. Não será. Vai depender. Mas ser como Jesus, ou seja, nascer um Jesus, impossível. Foi um evento único. Chamamos isso de um evento extraordinário. Então, aqui na primeira sessão, ele apresenta a perfeição de Cristo. A perfeição de Cristo. Ele quem? O Pai. O fez pecado. Novamente, Paulo menciona esses dois membros da Trindade. Deus, Pai e Filho, trabalhando juntos. Aquele que não conheceu o pecado,
Já expliquei. A seção de número B, ou seja, a seção, a letra B, ou a seção, na segunda seção, ele diz assim, ele o fez pecado por nós. Quem? Ele, Pai. Ele, o Pai, colocou os nossos pecados sobre a pessoa de Cristo. Nós não podemos compreender esta seção como compreendem, como entendem os nossos amigos, porque irmãos não são. Não são aqueles camaradas da palavra da fé. Eles entendem que aqui Jesus Cristo se tornou imperfeito. Quer dizer que Jesus se tornou pecado. Literalmente falando. Eles entendem que Jesus se tornou pecado. Por isso é que o Pai o abandonou na cruz. E eles dizem que Jesus Cristo foi no inferno e apanhou burrada em nosso lugar. Quer dizer, Jesus carregou, na compreensão deles, Jesus carregou a cruz em nosso lugar, o Pai lhe abandonou em nosso lugar, foi no inferno sofrer em nosso lugar. Vocês compreendem como é que esses camaradas pervertem as Sagradas Escrituras? Como é que eles fazem um malabarismo, ou como é que eles distorcem as Sagradas Escrituras? Nós não podemos ir além do texto. Nós sabemos que um dos princípios da hermenêutica é interpretar a Escritura pela própria Escritura, ou seja, interpretar a Bíblia pela Bíblia. Escritura interpreta-se, ou seja, a Escritura interpreta as Escrituras. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um paralelismo, porque é por meio do paralelismo que nós interpretamos a Bíblia pela Bíblia. É por meio do paralelismo que nós interpretamos um texto à luz de outro texto. Se nós olharmos, navegarmos para outros textos das Sagradas Escrituras, fazendo um paralelismo com esse texto ou com esta seção, vamos perceber que Deus colocou sobre a pessoa de Cristo os nossos pecados. Não é que Deus tornou literalmente a pessoa de Jesus Cristo pecado. É da dizem que Jesus Cristo morreu espiritualmente. Jesus morreu espiritualmente. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas nós entendemos aqui é que é mais um outro lado da doutrina da dupla imputação. Ele fez pecado por nós, ou seja, ele imputou, colocou sobre a pessoa de Jesus Cristo os nossos pecados. Como temos no versículo de número 19, na seção C ou na seção B, não imputando aos homens suas transgressões. Não imputando aos homens suas transgressões. E na última seção, o texto diz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nem quem? A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus, por meio de Cristo, Ele nos reconciliou consigo mesmo. E por meio de Cristo, Ele nos recebe, nos aceita como justos. Como justos. A doutrina da justificação é uma das doutrinas que revolucionou o mundo religioso. Martim Lutero, quando percebeu que o homem é justificado somente pela fé, isso revolucionou a sua vida. Porque na época, os católicos ensinavam que o homem não é apenas justificado pela fé. O homem é justificado pela fé e pelas suas obras. Se não houvesse a reforma, nós que estamos aqui estaríamos, muitas das vezes, sairmos daqui até Cacongo, descalços, fazendo penitência para Deus nos perdoar pelos nossos pecados. Talvez estaríamos a rodear, sabe, a nossa casa, o nosso quintal, de joelhos, para Deus nos perdoar os nossos pecados. Penitência. Então, aquelas pessoas que eram mais privilegiadas, as pessoas que tinham mais dinheiro, eles não faziam penitência antigamente. Não faziam penitência, eles compravam indulgência. Nós sabemos que indulgência é um documento que se adquiria, que se comprava para poder quê? Para poder justificar os seus pecados, para Deus perdoar os seus pecados. Então, você poderia pagar os pecados anuais de um ano inteiro.
é só comprar indulgência. Os católicos não ensinam isso. Você tem que comprar indulgência. Mas eles falam de penitência. Muitas vezes nós, quando notamos pessoas andarem aí descalços, com patinhos vermelhos, ou arcanjos, ou não sei o quê, andarem com paus, vão fazer penitência. É para Deus perdoar os pecados. Mas nós sabemos que os nossos pecados hoje são perdoados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Osvaldo testemunho, Osvaldo já foi arcanjo. Irmão Osvaldo já foi arcanjo. Você vê muito bem que se fazia penitência, andar descalço, fazer tantos sacrifícios. Para quê? Para Deus perdoar os pecados. Em algumas células da Igreja Católica davam fio a pessoas. Eu já apanhei, já me bateram. A última vez que eu fui numa célula de oração, me deram porrada. Eu jurei nunca mais. Por quê? Porque a senhora viu que eu estava em pecado. Sim. Viu que eu estava em pecado. Viu que eu estava mal. Então me bateu. Já vimos isso, né? Já vimos isso. Isso acontece muito nas células. Não sei se até agora acontece. Chame a pessoa, mande a pessoa ficar de joelho. Uns dão com vara nas costas, porque você pecou. Para Deus te perdoar, então já vou te bater. Então, os nossos pecados são perdoados. Nós somos aceitos por Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é pela fé somente. Nós somos reconciliados com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé. Quando nós acreditamos que Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa posição, e sobre ele, Deus, o Pai, colocou todos os nossos pecados. Quando compreendemos isso e confessamos isso, e cremos nisso, Deus nos aceita como justos. Deus te recebe como justos. Então, você não precisa fazer nada hoje para Deus te receber como justo. Você não precisa fazer alguma coisa, agir, fazer alguma coisa para voltar aos braços do Pai. Não. Você apenas precisa crer em Cristo. Você deve crer em Cristo como teu único Senhor e Salvador. Amém? E em seguida, Deus vai tratar com você. Deus vai tratar com você. Deus não é o tipo de Deus que bate na cabeça dos hipergracistas, que Deus, Ele te salva e te mantém como você está. Ele te justifica e não te santifica. Muitos deles até confundem a justificação com a santificação. Eles pensam que a justificação também é santificação. Que Deus, ao te justificar, Ele também já te santificou. Então, o que você faz não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu já me proibiram fazer confissão dos meus pecados. Por quê? O tal pregador disse que você não pode fazer confissão dos teus pecados. Por quê? Os teus pecados do passado foram perdoados, do presente foram perdoados, do futuro foram perdoados. Então você não precisa mais confessar seu pecado. Você tem que andar pela fé, tem que viver pela fé. Quando você pecar, confessa a sua palavra. Deus, eu sou santo. Deus, eu sou justo. Deus, eu sou perfeito. Deus, eu sou purificado. Isso o quê? É mesmo isso que a palavra de Deus nos diz? Que nós temos que confessar? Não. Confessar que somos justos quando pecamos. Que somos santos quando pecamos. Não, nós temos que confessar os nossos pecados. Ainda bem que esse movimento já anda fraco aqui em Cabinho. Depois de tantas lutas. Nós já lutamos muito, então para a balança. Okay. Então, nós entendemos que a obra de justificação tem a sua própria natureza nas Sagradas Escrituras. Nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. Justificação é uma coisa, santificação é outra coisa. Glorificação também é outra coisa. Amém? Então nós temos que apreciar a obra da salvação. Temos que apreciar a obra da salvação. Porque se não fosse por Cristo, nós não seríamos salvos. Não seríamos salvos. E também, eu quero aqui encorajar os meus amados irmãos a se preocuparem também pela comunhão de Deus entre os nossos próximos. Porque se a morte de Jesus Cristo serviu para nos aproximar da pessoa de Deus,
Nós também temos que trabalhar nisso para que os nossos irmãos se aproximem de Deus. A Bíblia diz que Ele nos deu a palavra da reconciliação. Nós temos que pregar para que as pessoas se aproximem de Deus. Nós acreditamos que somos uma igreja bíblica. E nós não somos a única igreja bíblica. Nós somos a única igreja bíblica. Porque se nós entendêssemos que somos a única igreja bíblica, não teríamos aqui pregadores de outras igrejas. Nós temos aqui pregadores de outras igrejas. Nós vimos que no domingo da semana passada, quem nos pregou foi o pastor Xavier. Tivemos aqui o irmão Van. Nós também temos nesse púlpito aqui o pastor Alexandre Quimino. Nós também temos o irmão Filemão. Então nós temos diversos pregadores a passar aqui nesse púlpito. Dá para ver que nós não pensamos que somos os únicos, como muitas pessoas têm julgado, que não, naquela igreja aí, se não falarem sobre os falsos profetas, não terão mais nada a falar, não terão mais nada a pregar. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus nos ajude. Então vá com essa palavra, medite nessa palavra, quando chegares em casa, dê mais uma olhada nessa passagem. E acredito que Deus lhe dará mais iluminação, mais esclarecimento. Então, essa exposição serviu para nós continuarmos a contemplar, apreciarmos cada vez mais a obra de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Deus investiu bastante. A nossa salvação custou caro. Deus investiu muito. Ele se sacrificou bastante para nós sermos salvos. Então, não podemos julgar a salvação como muitos julgam, como algo baixo. Como algo baixo. Salvação é algo extremamente importante. Aliás, é algo mais enfatizado nas Sagradas Escrituras. No nome de Jesus Cristo, inclina a tua cabeça para os teus olhos.